Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de termos vivido nesses 2 últimos dias que antecederam este domingo, a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus e o sábado ontem do Imaculado Coração de Maria, estamos diante hoje do grande problema que enfrentamos nesta pandemia, o medo. E ao mesmo tempo, o medo a gente vê muito colocado aqui no início da primeira leitura, e ao mesmo tempo, a palavra de Jesus, não tenhais medo. Mas refletindo na primeira leitura do profeta Jeremias, Jeremias diz: ouvi as injúrias, eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Aqui eu faço uma pausa e vou cumprir o que a palavra de Deus está mandando. Porque Jeremias vê as injúrias dos homens e vê que os homens estão espalhando o medo e o medo em redor e diz: denunciai-o, denunciemo-lo. Eu faço uma pausa para denunciar a pandemia do medo. A pandemia do medo, ela é pior do que a pandemia do coronavírus, muito pior. Ela gera prejuízos muito maiores do que, e prejuízos longos do que a pandemia do coronavírus. Porque pelos números que nós estamos vendo, e pelos números que a grande mídia não dá, eu falo agora dos números dos recuperados. A gente, quando ouve os números, sobretudo nos canais da grande mídia, a gente só ouve 2 números, de infectados e de mortos. Eu quase todo dia vejo algum canal da grande mídia. E não vê o número crescente, muito crescente, de pessoas que já tiveram o coronavírus e já ficaram recuperadas, como eu. Como eu. E o que eu percebo muitas vezes é que pessoas que pegam o coronavírus, a Covid, que é o nome da doença do vírus, coronavírus, elas às vezes agem como se tivesse pego algo pior do que a lepra da época de Jesus. Ficam escondidas, ficam ali, amuadas, não querem falar para ninguém, ficam todas... E o povo fica naquela coisa, será que ele teve, não teve? Gente, se trata de um vírus com as características de um vírus que gera um quadro gripal com infecções para os mais velhos, sobretudo na parte respiratória. É isso a Covid. Não é uma doença, não dá nem para eu explicar aqui que doença que pode estar na cabeça do povo. Então eu quero denunciar a pandemia do medo. O coronavírus, quando passar, porque tudo passa, só Deus permanece, e eu acho que nisso todos nós concordamos, porque se você achar que o coronavírus nunca vai passar, você está num grande engano. Cuidado. Então o coronavírus vai passar, só Deus fica, tudo passa. Todos os vírus que tiveram na história do homem já passaram. Quando esse coronavírus passar, o que ele vai deixar de pessoas ansiosas, depressivas, angustiadas, traumatizadas pelo medo, pelo pânico, é um número assim que ninguém está atrás de mostrar esse número, de tanto mal que o coronavírus faz por causa dessa pandemia do medo que eu quero denunciar aqui. Sobretudo, eu culpo os grandes canais de comunicação. Esses números das infecções e dos mortos não são reais. Primeiro, porque os infectados são muito mais do que aparece. Muita gente pega coronavírus, não tem sintoma nenhum. Eu tenho 55 anos, pela minha idade deveria ter mais sintomas, eu tive uma pequena febre só, uma indisposição. Muitos casais, amigos meus,
com crianças, as crianças foram assintomáticas, muito jovens, pegam, tem uma dorzinha de cabeça aqui, outra ali, pronto, passou. E não dão o número dos recuperados, porque muitos são assintomáticos. Esses números que nós temos dos recuperados são muito abaixo da quantidade de pessoas que já teve a doença e já está recuperado. E os mortos, que estão contados como que morreram de coronavírus, morreram da Covid, muitos deles foram para o hospital com outras doenças e morreram por causa das outras doenças, não da Covid. Só que computaram como Covid. E o que pode ser o que pode estar acontecendo, padre? Pessoas que não querem o bem da humanidade, o bem das pessoas, porque tem gente ruim neste mundo. No final da leitura de hoje, o que Jeremias diz? Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem da mão dos maus. Gente má existe desde que o mundo foi criado. E uma pessoa má, ela quer ver a destruição. Uma pessoa má quer ver a morte. Mas, padre, pode haver gente assim? Não pode haver, não. Existe. Tem gente assim que quer o mal. E muitas vezes pessoas assim, que são gananciosas, que querem só saber dos seus interesses, das suas riquezas, estão no poder. Estão no poder. Não são temente a Deus. E aí não querem o bem dos povos, não querem a preservação da família tradicional, não querem a religião bem vivida, não querem a família vivendo os valores cristãos. E é esse povo, esse tipo de gente que se junta para instaurar o pânico na sociedade. De forma que, se você só vê notícia nos grandes canais da mídia, não vou precisar dizer quais os grandes, que todo mundo sabe quais são as grandes TVs, quais são os grandes jornais. Todo mundo, se a pessoa só vê notícia ali, ela entra em pânico todo dia. Por isso precisamos também nos informar em outros canais independentes que não estão ganhando e recebendo dinheiro para promover esse pânico, porque existe isso, uma verdadeira promoção do pânico. Imagine o tanto de dinheiro que já foi gasto de forma corrupta nesses hospitais de campanha, nesses respiradores comprados por preços exorbitantes, porque agora, como foi instaurado um momento de quase como uma guerra, então as leis permitem que se comprem as coisas sem fazer as devidas licitações. E aí a roubalheira é grande por parte dos maus, porque só pensam em dinheiro, porque só pensam em ganhar, ganância, amor ao dinheiro e desprezo de Deus. Mas o Senhor está ao meu lado. E aqui a gente se alegra, né? Vai já se alegrar mais ainda com a palavra de Jesus no Evangelho. Mas já em Jeremias, depois que Jeremias diz, denunciai esses que estão espalhando o medo, depois ele diz, mas o Senhor está ao meu lado. Diga isso para você e para os seus. O Senhor está ao meu lado, o Senhor está ao lado da minha família, o Senhor está ao lado da gente, porque aqui em casa a gente crê. A gente acredita que existe um Deus que nos protege, que nos abençoa, que cura as nossas enfermidades, que cura todas as infecções, que cura todas as doenças espirituais, físicas. Esse Deus é nele que eu creio. Ele prova o homem justo. Ele vê os sentimentos do coração. Mas ele também trará sua vingança sobre os maus. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem. Nós somos pobres, nós não somos nada. Mas o Senhor nos livra das mãos dos maus. E neste tempo é da boca dos pequenos que sai a verdade, que sai o louvor verdadeiro, que sai a novidade.
Não é da grande mídia, da poderosa mídia que você vai ver a verdade. É dos pequenos jornais independentes que estão aí na internet, que ainda é livre. Estão querendo tirar a liberdade da internet. Mas a nossa internet ainda é livre, graças a Deus. Tem muitos países que não é mais. Na China a internet não é mais livre. Em Cuba a internet não é livre. Na Coreia do Norte a internet não é livre. Na Venezuela e em tantos outros países. E o Brasil? Até quando nossa internet será livre? O que nós estamos fazendo? Eu quero convocar um tempo de oração pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, por todos os governantes do mundo inteiro. Falamos, criticamos e não rezamos. Se você não está rezando, eu lhe proíbo falar. Se você reza, você pode falar, porque a sua palavra vai ser uma palavra transformadora. Reze pelos seus governantes. Rezemos pelos governantes do Brasil, os prefeitos, os governadores. Rezemos sobretudo pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, que é um homem que já demonstrou que tem fé, que é cristão. Há quantos anos nós não temos um presidente cristão? Há quantos anos? Nem sabemos, porque não tem demonstrado. Os últimos presidentes não têm demonstrado que são cristãos. Por isso rezemos pelo presidente da nação, o Bolsonaro, que não vai salvar o Brasil. Quem salva o Brasil é Jesus Cristo. Apesar dele ter o nome de Messias, ele não é o Messias Salvador. Mas ele está querendo implantar um tempo de cristianismo, de valor cristão no país, nas famílias. E está tendo muita dificuldade por parte dos maus. Os maus que não temem a Deus, que não querem os valores cristãos nas famílias, os maus no Brasil e no mundo querem implantar a ditadura do pânico, do medo. E nós devemos denunciar. E é isso que eu venho fazer hoje nesta missa. Denunciar este grande exército do medo, do pânico. E no nosso evangelho, Jesus, e agora nós nos alegramos e exultamos nesta palavra, quando Jesus diz: não tenhais medo dos homens. Eles não podem matar vocês. Eles matam o corpo, mas não podem matar a alma. Na verdade, eles não creem nem que existe uma alma. Por mais que eles queiram nos matar, eles não nos matarão, porque a nossa alma foi um dia criada para nunca mais deixar de existir. Se nós cremos neste que nos diz: não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo dos homens, diz Jesus. Nós não temos medo de nada. Nós não temos medo de doenças que assim, assustadoramente, avassaladoramente vão tomar conta da humanidade toda. Nós não temos medo disso. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E o mundo sem Deus se deixa muitas vezes convencer e controlar, desconsiderando e traindo a confiança no Deus que pode salvar o mundo, Jesus Cristo. Quando você perde facilmente a coragem, perde o bom senso e fica entregue ao pânico, você está ferindo a Deus porque está desconfiando do amor dele. Você precisa ser cristão de verdade. Eu creio que Deus é maior do que qualquer pandemia. Nós já estamos voltando à normalidade. Muitos países já estão voltando a normalidades. A gente vê alguma notícia de algum país que teve que dar, digamos assim, entrar um pouco na restrição novamente, porque a contaminação aumentou, mas a tendência geral é que os países vão voltando à sua normalidade, porque tudo passa. E Jesus está de braços abertos, com seu coração sagrado,
Nossa Senhora está de braços abertos, com seu coração imaculado, dizendo a nós: não tenhais medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Vocês valem muito mais do que os lírios, do que os pássaros. Vocês são filhos de Deus. É isso que Jesus e Maria nos dizem. Acreditem no Pai. É isso que Jesus e Maria nos dizem. Não tenham medo de morrerem assim, de forma apocalíptica. Não vai acontecer o fim do mundo. Quando tiver para acontecer, nós seremos avisados. Nós estaremos, com a graça de Deus, preparados. Por isso nos preparemos já agora. Porque quando o Senhor quiser nos levar, nós estaremos unidos a Ele. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor, diz Jesus, eu também o declararei em favor, me declararei em favor dele. Porém, todo aquele que me negar, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negamos Deus, negamos Jesus quando acreditamos mais na pandemia do medo do que na bondade de Deus. Deus cuida de nós. Não vamos ser irresponsáveis, sobretudo com as pessoas idosas, que têm um risco maior de chegar a óbito se adquirirem a Covid. Por quê? Porque por causa do organismo que já não é tão jovem, que já não funciona com toda a força, a infecção pode gerar um quadro infeccioso mais forte e a pessoa pode vir a óbito de uma infecção decorrente desta virose do coronavírus. É uma virose. Mas vamos ser responsáveis, cuidar dos nossos idosos. Eles precisam ficar mais em casa. Tanta gente, eu tenho visto também nos noticiários, que tanta gente que mora em condomínios, em prédios, mesmo sem ter muita amizade com os vizinhos, se colocaram à disposição de fazer o supermercado quando tem um casal de idosos. Que maravilha, que coisa boa. Que isso continue sempre, não só agora, neste tempo de pandemia. Isso aí a gente vai também aprender alguma coisa com isso. Ser mais tolerante, ser mais educado, ser mais amável, ser mais prestativo. Pessoas que não têm, digamos assim, disposição por causa da idade de fazer muitas coisas, verão jovens, verão adolescentes, verão casais jovens se colocando à disposição para ajudá-los. Voltaremos a ter um tempo de paz, de concórdia, de amor, com o Senhor que vem nos dizer: não tenhais medo. Então, meus irmãos, que hoje, com essa denúncia desta pandemia do medo, e com a palavra poderosa de Jesus, que vem mais forte do que qualquer pandemia, vamos em frente, com coragem, enfrentar com responsabilidade e coragem, e sobretudo com fé, qualquer tribulação, qualquer guerra, seja qual for. Venha qualquer tribulação, venha qualquer guerra, Deus não deixou de existir, Deus existe e Deus existirá sempre. Não tenhais medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,